Olá, seja bem-vindo ao Geração Hightech desta semana. O tema de hoje é a adoção e a nossa convidada é a professora doutora Clara Sotomayor, especialista em Direito de Família e Menores, com quem vou falar já a seguir à nossa reportagem. A adoção é um tema cada vez mais discutido nos dias de hoje. Mas, infelizmente, o maior número de crianças abandonadas, muitas exigências burocráticas e uma lei inconstante são apenas alguns aspectos que definem a adoção no nosso país. Eu acho que a adoção em geral é um processo muito complicado e acho que cada vez se está a tornar mais dispendioso para quem quer adotar. Muito papel, e as pessoas muitas vezes desistem. Mas também tem que ser demorado porque tem que haver seleção e tudo mais. Mas acho que é muito demorado. Devia ser revista a condição dessas crianças que muitas vezes poderiam ter uma família, serem felizes. Há muita necessidade de haver adoção, por vezes há muita burocracia. Iria trazer bastantes vantagens em termos sociais e até para os próprios lares familiares das pessoas. Há montes de crianças a precisarem de uma casa, porque não? Eu sempre fui uma pessoa que quis, aliás, até adotar. Ninguém deveria ter receio de adotar uma criança. Embora acho que hoje em dia é muito complicado devido às condições socioeconómicas que se vive no país. Sou progenitor e nunca pensei, obviamente, em adotar nenhuma criança. Para adotar uma criança eu teria que lhe dar a ele o mesmo que dou aos meus filhos. E nos dias que correm um bocado muito difícil. Eu não tinha possibilidades para isso. Seria complicado para mim. Já foi o tempo em que os casais tinham muitos filhos. A maneira para adoptar uma criança não é assim tão fácil. Gostaria muito. Uma criança não tem que ser somente um filho nosso, em termos genéticos, mas é assim alguém que nós vemos crescer e criar, mas mesmo que não seja uma criança que queremos desde pequenas, acho que é bastante importante o ato em si. Portanto, se tivesse possibilidades, gostaria de adotar. Conviver com ela, primeiro conhecê-la e não teria problemas nenhum mesmo. Era mais bebés que pensava nisso. E acho que é um caso muito mal resolvido no nosso país. E conheço vários casais que têm condições e que só têm a encontrar dificuldades. Merece, acima de tudo, uma criança é uma infância feliz. Perante as sequelas resultantes do processo de adoção, o acompanhamento psicológico tem um papel importante na reconstrução da confiança e da autoestima de muitas crianças. O Instituto de Apoio à Criança tem preocupações em todas as áreas relacionadas com crianças e jovens. A criança tem direito a ter uma família e quando não encontra essa família, do ponto de vista emocional, fica como que cristalizada. Há como que algo de depressivo dentro daquela criança. Aparece a baixa autoestima, o baixo autoconceito e a criança pensa que as pessoas não gostam dela porque ela não merece que gostem dela. E muitas vezes essas crianças estão nas instituições e apelam aos adultos, às pessoas que chegam à instituição para as levarem, e isso nem sempre acontece. E elas veem outros partir. E muitas vezes isto está relacionado com os traços físicos da criança. As pessoas, muitas vezes, os candidatos à adoção, sonham um bebê. Pensam um bebê lourinho, um bebê de olhos azuis, mas se o bebê já não tiver aquelas características que eles sonham, já não o querem. E as famílias, ao procurarem muitas vezes as crianças que têm as características físicas que elas sonham, esquecem-se que nós nem para os filhos biológicos podemos escolher as características físicas. E há efetivamente muitas pessoas que depois de terem a criança com elas não conseguem relacionar-se bem e acabam por devolver as crianças que foram adotadas. Do ponto de vista emocional, é altamente destrutivo para uma criança ser rejeitada plenamente por uma família e voltar novamente para um centro de acolhimento. Os técnicos que trabalham com a adoção têm que ter todas as cautelas para poderem escolher a família para aquela criança. E todas as cautelas são poucas. Quanto mais cedo for a criança para a família adotiva, melhor, porque menos marcas tem, menos traumas tem. Quem adota uma criança são pessoas que têm que ser fantásticas, têm que ter pessoas que têm genuinamente fantásticas e pessoas com muita vontade de ajudar. Efetivamente, há pessoas que adotam para dar uma família à criança, outras adotam para ser a família de uma criança. Costuma-se dizer que parir é dor, criar é amor. Através da elaboração de projetos de vida e de um encaminhamento seguro, os centros de acolhimento zelam pela proteção e abrigo de crianças em situações de risco social.
A associação, assim que é acolhida uma criança, tem por missão de imediato elaborar um estudo e diagnóstico do seu projeto de vida. Segundo a lei, tem 6 meses para o fazer. Cada caso é definido um estudo psicológico, um estudo clínico, pedagógico, social e jurídico. Quem é a família, há a possibilidade de um retorno imediato à sua família biológica e isso tem que ser sempre trabalhado com todos os técnicos, quer os dos centros de acolhimento, quer os técnicos gestores dos casos que têm assessoria também ao tribunal. Na associação tem predominado a adoção, mas essas adoções têm sido o maior número de crianças crescidas e fatias de irmãos. E, portanto, posso-vos dizer que não tem sido fácil nestes últimos anos a adoção para meninos crescidos. De facto, os casais procuram crianças até aos 3 anos. Todas as crianças mais velhas são crianças que têm que ficar indefinidamente à espera que apareça de facto o tal casal motivado para essa idade. Por exemplo, eu estou-me a lembrar de crianças de 8, 9 e 10 anos que nós trabalhamos o projeto com eles. Eles sabem que se perspectiva uma adoção e que nos perguntam constantemente: então, quando é que vêm os meus pais novos? Há 18 anos, era preciso 1 ano para se decretar um estado de abandono a uma criança. Hoje fala-se em 3 meses, portanto houve um grande progresso. Começou-se a olhar para o superior interesse da criança de uma forma diferente e as crianças começaram a ser aceites, quer as crianças de cor, quer as crianças fatias de irmãos, e até à data, a nível da associação, qualquer criança com síndrome de Down ou com outro tipo de deficiência, sendo bebê, há projetos de adoção execuíveis em Portugal. O conhecimento real que eu tenho é que o casal tenta tudo para ter o seu filho biológico e só realmente em último recurso é que procura a adoção. Por vezes eu acho que há casais que adotam porque têm mesmo necessidade no seu contexto de uma família. Don't be afraid. Mas apesar das dificuldades, há quem as supere e tenha uma história de sucesso para partilhar. Foi um longo processo, 16 anos, a percorrer hospitais mensalmente. Várias técnicas foram utilizadas, sempre sem sucesso. Em 2004, decidimos os dois, então, partirmos para a adoção. O que nós desejaríamos era de ter 2 irmãos até aos 5 anos. Sou contactada pela Segurança Social que havia 3 manos que estavam prontos para ser adotados, se queríamos ponderar o facto de serem 3 manos. Fiquei um bocadinho perplexa, mas ao mesmo tempo empolgada. Liguei logo para o meu marido e a resposta dele logo imediata: então, quem queria 2, queria 3. E pronto, foi amor à primeira vista. Eles conquistaram-me logo à primeira. O pequenino com cerca de 2 anos, a menina com 3 e o mais velhinho com 5. E o pequenino, por sua vez, conquistou-me, porque ele, com o pequenino que ele é, com o dedo na boca, com um boneco, com uma etiqueta, aquilo foi fantástico. A menina também, porque ela é linda, pronto, apesar disso era linda, fantásticos. O mais velho também conquistou-me de certo modo, mas eu fiquei com algumas dúvidas. Dúvidas essas por causa da idade. Achava que ele é muito velho e que talvez nós tivéssemos alguma dificuldade na adaptação. Isso foi realmente ultrapassado ao fim dos minutos, porque ele conquistou-me com o olhar. Era a resposta que eu queria, precisamente onde eu tinha a dúvida, onde eu obtive a resposta.